Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo, seu Marcos Braz. Isso aqui é Flamengo, seu Bruno Spindel. Isso aqui é Flamengo, diretoria. Futebol, isso aqui é Flamengo. Eu não posso acreditar no que eu tô vendo de publicação de torcedores, de famosos, Rafa Portugal e companhia. Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Não é possível que a gente esteja presenciando essa falta de comando absurda no futebol do Flamengo. A gente viu o mesmo Marcos Braz criticando a logística em 2018. Publicação dele em 2018, falando de voltar para o Rio para depois voltar para Belo Horizonte. Eles fizeram a mesma coisa agora. O seu Marcos Braz que não está com cabeça no Flamengo, que passa a mão na cabeça de jogador e que não faz mais nada, não cobra ninguém. Não cobra ninguém. Aí a gente pega e fica sabendo, vê as publicações, que o Hugo Souza, goleiro do Flamengo, goleiro reserva nesse momento, casou-se na quinta-feira, de quinta para sexta, véspera do jogo Flamengo e Atlético Mineiro no final de semana. Ah, era feriado, estava de momento de folga. Beleza, tranquilo. Mas você tem treino decisivo, é semana decisiva, não tem como marcar o casamento mais para frente, para um momento que tenha uma semana mais livre, ou marcasse antes. Mas, pelo amor de Deus, a culpa não é nem do jogador. A culpa é da falta de cobrança, de comando dentro do futebol. Aí você vai ter o time com jogadores presentes no casamento, aí não dorme direito e tudo mais. Na semana preparatória para o jogo contra o Galo. São 2 jogos lá. 2 jogos lá. Aí você está preparando o time para os jogos contra o Galo, mas não está preparando, na verdade, né? Aí a gente vê aquele bando e aquele time sem vontade dentro de campo, time cansado, né? Time cansado, sem vontade dentro de campo. Para completar a questão da logística que ele mesmo criticou e que ninguém entendeu o motivo de por que não treinar lá na Toca da Raposa, por que não ficar em Belo Horizonte, por que não ficar em Minas, evitar a viagem. Aí a gente prefere acreditar que o motivo não foi a festa do Pedro, que também não tem culpa de nada, ele não tem culpa de fazer aniversário na segunda-feira. Mas o Flamengo voltar sem motivo algum para treinar no Rio de Janeiro, nessa logística maluca, né? E tendo o aniversário do Pedro com o pagode evangélico lá, tem vídeos, inclusive no Twitter, no Instagram, né? Eu não vou ficar usando o vídeo dos outros, mas a questão não é a festa do Pedro. A questão não é o aniversário do Pedro. Ele tem o direito de comemorar e tem o direito de fazer o aniversário dele. A questão é saber se o comando do futebol do Flamengo, seu Marcos Braz, mais uma vez passou a mão na cabeça dos jogadores. Se os jogadores viraram para ele e falaram assim, olha só, eu tenho que comemorar aniversário na segunda-feira, vamos voltar? Acho que dá para voltar e treinar no Ninho do Urubu. Vamos embora. Né? E aí ele postar videozinho, como teve torcedor xingando ele, mandar um abraço pro Flamengo da depressão lá pro Juan. Alô, Padrinho. Padrinho largou o aço no Marcos Braz. Mas tá certo mesmo, larga o aço mesmo. Tá acabando com o Flamengo. Padrinho largou o aço no Marcos Braz, botou o hipopótamo fumando charuto. Largou o aço. Ninguém te aguenta mais, Marcos Braz. Alô, Landim, faz alguma coisa. Tira esse sujeito aí do Flamengo. Essa diretoria de futebol não dá mais. Vai deixar ele ficar contratando aí jogador, Cebolinha, e ficar passeando no Ninho do Urubu, tirando onda com o jogador do lado do jogador? Dando abracinho, beijinho pra cá e postando videozinho. Largaram o aço nele no Twitter. Tá certo. Quer aparecer contratando jogador. Aí depois aparece aí para deputado federal pedindo o seu voto, né? E aí você vai, aí por um acaso, contrata 4, 5 jogadores aí, como é a intenção deles. Aí depois tem muito torcedor, infelizmente eu já contribuí para isso, tem muito torcedor que vai vir e vai dar voto pro cara.
Eu não contribuo mais para isso. Eu não contribuo mais para isso. A mim você não engana mais, não. Negócio que dá para fazer as duas coisas, Flamengo e política, não dá não, meu irmão. Inclusive, é um erro muito grave essa votação que teve lá no Conselho. Foi um erro muito grave por parte de alguns conselheiros de permitir que o dirigente possa ter cargo público, ainda tendo cargo no clube. Isso é um absurdo. É um absurdo. O que estão fazendo com o Flamengo é uma vergonha. Se vocês voltaram com jogadores para treinar no Rio de Janeiro por causa de aniversário, volto a dizer, não é culpa do jogador. Não é culpa do jogador. Embora eu já ache que, por exemplo, o casamento poderia ter sido evitado. E a festa aí é da cabeça do jogador, se esse momento é momento de festa. Né? Mas é aniversário do cara, aí não tem jeito. Agora, você deixar o time concentrado lá em Minas, focado, e você sabendo que tem aniversário e tudo mais, trazer para o Rio de Janeiro, isso é uma vergonha, seu Marcos Braz. É uma vergonha. Eu estou envergonhado de ter você no Flamengo. Eu sinto vergonha alheia. E aí o Juan, lá, o Flamengo da Depressão, tá mais do que certo de publicar lá o hipopótamo fumando charuto, né? Uma menção aí às fotos, aos vídeos que você aparece fumando charuto, porque... e aí eu vi vários torcedores comentando projeto de Eurico Miranda. O projeto de Eurico Miranda no Flamengo. Pra mim já deu, meu irmão. Pra mim já deu. Eu já falei que Marcos Braz e Bruno Spindel, pra mim, já deu. Pode continuar passando informação que vocês quiserem pro jornalista de como é que é? De estimação, né? Pro jornalista de estimação de vocês. Não tem problema, não. Aqui não tem vaidade. Eu pego e cito a notícia do outro jornalista. Eu não quero informação de vocês, não. Eu não quero ter informação de vocês. Eu prefiro citar o jornalista de estimação de vocês, tá? Que essa altura já mudou. Cada hora eles têm um de estimação. Essa altura já mudou. Né? Na verdade, tem uns 3 ou 4 de estimação. Tem uns 3 ou 4 de estimação. Mas eu não cito o nome. E não é quem vocês estão pensando, não. Vão dizer, já vão começar. Ih, tá falando do... Não é que vocês estão pensando, não. Já mudou, ó. Já mudou, tá? E isso não é culpa do jornalista também, não, tá? Não é culpa do jornalista, não. Aí é opção. Os caras escolhem 2, 3 e ficam só passando notícia para aqueles ali. Mas aqui não, meu irmão. Aqui eu vou largar o aço. Porque vocês não me compram. Vocês não me compram. Vocês não vão me sacanear. Não vão. Não vão. Aqui não tem trégua. Aqui é pelo Flamengo. Sempre pelo Flamengo. E detalhe. O presidente Rodolfo Landim, que abra o olho, porque vocês vão afundar a gestão dele. Porque daqui a pouco, ó, agora no momento o Flamengo tem situação boa, mas daqui a pouco o Flamengo não classifica nem para uma Libertadores. Vocês já imaginaram? Flamengo eliminado de Copa do Brasil, Libertadores, não ganha brasileiro, não classifica nem para pré-Libertadores pelo Brasileirão. E ano que vem, 2023, o Flamengo não tem nenhuma Libertadores para disputar com esse elenco aí. Vocês vão quebrar o Flamengo. E aí não há dinheiro que o Flamengo tenha provisão para ajustar o que vocês estão fazendo. Entendeu? E outra coisa, hein? Outra coisa que eu quero levantar aqui. E a gente tem que falar tudo. Por que o Flamengo, quando contrata agora o Everton Cebolinha, quando contrata outros jogadores todos, por que o Flamengo não usa como os outros times moeda de troca? Por que o Flamengo tem que pagar a multa toda? Por que o Flamengo tem que pagar o valor acordado inteiro? Por que o Flamengo é o único clube que não envolve jogadores no negócio? O Flamengo foi lá e contratou o Marinho. Será que o Santos não queria nenhum jogador do Flamengo? Desses aí contestados? Eu queria entender por que só o Flamengo paga os valores inteiros aos clubes. Por que o Flamengo não envolve jogadores na parada, no negócio? Eu queria entender isso. O Flamengo fica pagando valores inteiros aqui e ali, e vai pagando, pagou desde a gestão passada, desde o Vitinho, do Pires da Mota. O Flamengo vai pagando, gente. Isso é uma vergonha. E o recado ao torcedor e influenciador também, o Flamengo da Depressão lá, o Juan, o Padrinho, tem que largar o aço mesmo, cara. Tem que largar o aço mesmo, tá? Eu não postei
a sua resposta lá ao vídeo do Marcos Braz, mas eu estou aqui comentando, tá bom? Com relação aí que a mercado da bola, a possibilidade de Soteldo, eu ontem estava até conversando com o Júlio, e a gente estava falando, eu falei com um jornalista lá no México, ele também conversou lá, e não tem nada com relação a Soteldo voltando para o Brasil, tá? A gente viu aí algumas notícias falando que ele tá querendo sair, tá sem clima e tudo mais. Não vive um bom momento aí, como a gente viu aí nas matérias, mas não tem nada a ver com relação à vinda de Soteldo para cá, tá? Aí o que o Júlio trouxe foi que tem um outro jogador, o equatoriano, Washington Corozo. Esse jogador já foi especulado no Flamengo, que pertence ao Sporting Cristal e que atua pelo Pumas, tá, do México, e foi oferecido ao Flamengo após a lesão do Bruno Henrique. Então, o Flamengo, e aí pode estar pensando numa reposição, porque o Flamengo contratava o Everton Cebolinha, o Bruno Henrique poderia estar de saída, mas o Flamengo ainda precisa de mais um jogador ali na posição, já que o Bruno Henrique está com esse problema seríssimo, vai passar por cirurgia, 1 ano praticamente fora aí. Olha só, então o jogador chegou a ter conversas aí com o Flamengo no início do ano, está com seu contrato de empréstimo aí se encerrando com os mexicanos. Então, 2 jogadores do México aí que foram ventilados, né? Um a gente já traz aí que não tem nada, e o outro é esse Washington Corozo, né? Que é um jogador que pertence, como eu falei, equatoriano, que pertence ao Sporting Cristal, mas está no México, no Pumas, com o contrato encerrando, tá? Passar para vocês aqui também, com relação aqui, ó, tem uma outra já sobre essa questão de cobrança, né? Sobre essa questão de cobrança toda, que eu acho importante a gente tá trazendo aqui, que é a declaração do Fábio Luciano, né? O Fábio Luciano, ex-jogador do Flamengo, ex-zagueiro do Flamengo, ele falou na ESPN, no Sport Center: eu acho que tem que ter uma cobrança ali. Acho que esse jogador precisa escutar algumas verdades e pode ser do treinador, da comissão, da diretoria, porque senão quem vai falar as verdades vai ser o torcedor. No jogo, ele, o torcedor, vê que os jogadores estão na posição onde mais gostam. O treinador mudou, então não tem mais problema de relacionamento. E aí o time não consegue render. E pior, o time não se entrega. E é isso que incomoda ainda mais. A cobrança vai vir em cima disso. Um time que não teve intensidade, não teve interesse, não entendeu o tamanho que o jogo representava. Se as coisas não funcionam na técnica e tática, não pode faltar empenho, suor de camisa, e faltou. A gente viu o jogo e em muitos momentos tinha jogador do Flamengo só trotando, deixando para o próximo. O João Gomes dá o bote em a bola passa e o mesmo João Gomes é quem tenta sair para dar o combate. Se você tem que marcar 2 ou 3 jogadores, alguém não está fazendo o seu papel. E isso com certeza está acontecendo no Flamengo. Largou o aço também, falta de comando. Fábio Luciano está certíssimo. É um absurdo o que a gente está vendo no Flamengo, né? A gente teve o Renan Moura aqui da Rádio Globo também publicando o seguinte: mais recente alvo de críticas por parte da torcida e da imprensa, Rodolfo Landim também está sendo pressionado por grupos de apoio à sua gestão. Nesta segunda-feira, após a derrota do Atlético Mineiro, para o Atlético Mineiro, esses grupos exigem que haja mudanças no departamento de futebol. Essas mudanças vão desde a rescisão de contrato de jogadores como Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, chamados de Geração 85, até a mudança de dirigentes na pasta. Então, o Renan Moura da Rádio Globo trazendo que o presidente Rodolfo Landim está sendo pressionado por grupos de apoio da gestão pela demissão, né? A exoneração, tem que tirar o Marcos Braz. Tira o Marcos Braz, né? O Marcos Braz, o Bruno Spindel, e também alguns jogadores como Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, né? São jogadores aí que estão na lista, e tem outros aí, né? O Felipe Luiz, há um projeto aí para ele ainda ficar na comissão técnica permanente, mas essa informação é do Renan Moura, tá? E a gente trazendo aqui para vocês. Com relação à multa do Paulo Souza, a Isabelle Costa trouxe o seguinte, que o Flamengo definiu a forma de pagamento da multa rescisória do Paulo de uma só vez, tá? O clube pagará todo o valor ao treinador português à vista para resolver a pendência e encerrar de vez o ciclo.
O Flamengo aguardava a resposta da Receita Federal sobre a possibilidade de fazer o pagamento da multa fora do país, sem impostos e parcelados. No entanto, o departamento jurídico do clube analisou e concluiu que, do ponto de vista fiscal, o parcelamento seria ruim. O assunto é considerado finalizado pelo Flamengo. Então, o Flamengo já definiu essa situação aí do Paulo Souza. Também a arbitragem definida, né, para o jogo aí, Flamengo e Atlético Mineiro de quarta-feira, Copa do Brasil. Jogo esse que a gente vem aí com esses absurdos, esses desmandos no futebol do Flamengo, Marcos Braz passando a mão na cabeça de jogador. Nesta segunda-feira, a CBF definiu aí então a arbitragem da partida de Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O árbitro será o Luiz Flávio de Oliveira, aquele mesmo daquela situação com o Diego Ribas. Vocês lembram? Pois é. É um árbitro aí polêmico com o Flamengo. Todo jogo é isso, é árbitro polêmico em jogo do Flamengo. É isso que o Flamengo ganha por não ter representatividade na CBF, né, por ter deixado o Bruno Spindel lá cuidando da CBF. É isso aí. Parabéns. Palmas. Todo jogo vai ser isso. Todo jogo vai ser isso. Né? Os assistentes são Marcelo Carvalho Vangassi e Miguel Caetano Ribeiro da Costa. Olha só. Então a gente tem aí o quarto árbitro, né, Paulo César Zanovelli da Silva, e o Márcio Eustáquio Souza Santiago e Pablo Roman Gonçalves Pinheiro serão analista de campo e responsável pelo VAR, respectivamente. Tá certo? Então essas são as informações. O Bruno Henrique, pelas redes sociais, fez aí um desabafo. Ele falou o seguinte: hoje realizei novamente exame no joelho e recebi a segunda pior notícia da minha carreira. Nunca imaginei que um dia iria ter que passar por esse momento difícil, mas sei que na carreira de um atleta isso pode acontecer. Precisarei passar por essa cirurgia e ficarei por um longo período fora dos gramados sem fazer o que eu mais amo. Muito triste por esse momento, mas com fé em Deus vou superar mais essa. Seguirei firme e forte na minha recuperação para que aquele menino sonhador que sempre acreditou nos seus sonhos possa chegar aonde quer chegar. Né? Então o Bruno Henrique aí, a gente deseja força para ele, independente de tudo estar acontecendo errado. Né? A gente teve ontem também o Paulo Guerreiro e o Diego Ribas se encontrando. Paulo Guerreiro está no Rio, né? O Paulo Guerreiro. Aí alguns torcedores já falando, não, cara, não vejo possibilidade de retorno, tá, gente? Paulo Guerreiro, foi só um encontro lá com o Diego Ribas. Pegar aqui a declaração do ex-jogador do Flamengozinho, né, campeão de tudo aí também. Ele fala o seguinte: é um momento muito difícil do time. Do jeito que perdeu, eu fiquei muito preocupado. O Atlético Mineiro atropelou em todos os fundamentos do jogo. Os jogadores do Flamengo não tiveram poder de reação. O que me preocupa é que ninguém chamou a responsabilidade de uma dura. Faltou isso. O conjunto não funcionou. A aproximação também. O forte do Flamengo é agredir o adversário. No jogo grande, que o treinador do Atlético Mineiro, né, poderia, no caso, até... Não pode depender só do Arrascaeta. Tem time que já vê que o time rendeu melhor com o Arrascaeta e estão marcando ele. Os outros precisam chamar a responsabilidade. Né? O Zinho aí cobrando que os jogadores chamem a responsabilidade para eles. Né? E eu queria, inclusive, eu vou trazer mais notícias aqui do mercado da bola. O Flamengo que precisa aí, né, voltar a vencer, precisa ganhar aí, senão vai começar a fazer falta de dinheiro. Inclusive a matéria do UOL é isso. Flamengo volta ao mata-mata para evitar rombo de 30 milhões. Né? Resultados ruins, impressionante. Baseando-se em um elenco renomado e em temporadas vitoriosas, o Flamengo projetou aí orçamento bilionário e estabeleceu metas altas para o departamento de futebol com base em cálculos anteriores. Que o time feche a temporada no mínimo como vice-campeão no Brasileirão e que alcançasse as semifinais dos mata-matas. Então, o Flamengo precisa avançar, senão vai começar a dar ruim, né, como eu falei, e aí vai sobrar para o Landim, para o presidente Rodolfo Landim, que confiou aí nesse departamento de futebol aí no Marcos Braz, né, e Bruno Spindel. A gente tem aqui também uma outra informação para passar para vocês. Eu só quero lembrar que o Zinho também, que a gente estava trazendo a declaração dele, está comigo aí nesse clube de benefícios, né?
que é a Dedicar, que ela se dedica exclusivamente a você. E o link está aqui no chat fixado, junto com a Outsider Tours, que tem os melhores preços e desconto do paparazzo para você adquirir aí a sua viagem para qualquer lugar do mundo, desconto do paparazzo rubro-negro com a Outsider Tours. E a Dedicar está aqui também com um clube de benefícios, né? Assistência automóvel, né? Proteção veicular, assistência também, saúde, tem assistência pet. Vale a pena. Se você não tem condição de contratar outros serviços, estava pensando que não tinha como proteger a sua saúde, o seu carro, agora você pode com um clube de benefícios. É a melhor assistência disponível com um preço espetacular e 40% de desconto do paparazzo. O link está aqui no chat fixado e no comentário fixado, junto, né, no comentário junto com a Outsider e com os outros links aí do grupo de membros e clube VIP, né? E lembrando você que você também tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Cupom PAPA, me enrolei. Cupom PAPA, né, nas lojas oficiais online, você tem 5% de desconto. Quase que eu me enrolo aí. Vamos lá. Então, passar para vocês aqui essa notícia aqui do UOL, que trouxeram aqui no UOL Sport. Manchester United pode liberar Andreas de graça, mas não para o Flamengo, tá? Que eles têm feito jogo duro, a gente trouxe isso aqui ontem para vocês, para liberar, né? No entanto, pode acabar sendo obrigado a liberar o meio-campista a se transferir para outro clube sem faturar sequer um centavo com isso. Isso porque os ingleses já tratam a venda dos direitos econômicos do jogador de 26 anos para a equipe rubro-negra como uma espécie de última oportunidade de fazer algum dinheiro com ele, né? O Andreas está emprestado aí pelo United ao Fla até o fim do mês e o acordo prevê aí o Flamengo pagar 10 milhões de euros, 10,5 milhões de euros na verdade, né? Só que o Flamengo não tem se mostrado disposto a desembolsar esse valor, tenta reduzir e tudo mais, por isso vem tentando algumas semanas negociar com a diretoria do United, mas não está conseguindo. O blog do Rafael Reis apurou que o André já sabe que, mesmo que não seja contratado definitivo pelo Flamengo, o Manchester não fará parte do elenco do Manchester. A informação que saiu foi outra que a gente trouxe, né? Que eles podem utilizar ele na pré-temporada na Austrália, né? Então, eles aí, mas não é o que vai acontecer. O atual camisa 18 rubro-negro está na lista de dispensáveis do United. Isso significa que o time do Cristiano Ronaldo está em busca de alguma equipe que deseje pagar por seus direitos econômicos, né? Se a situação do Andreas não for resolvida até a reta final da janela de transferência na Europa, fim de agosto, aí sim os ingleses poderão emprestá-lo ou liberá-lo gratuitamente para se transferir para outro time. Afinal, para eles, as duas transações significam a mesma coisa. Então, com o contrato que eles têm lá e tal, eles podem acabar emprestando ele gratuitamente, né? Mas não para o Flamengo. O mais forte, no caso indicado aí, é o Fenerbahçe, agora treinado pelo Jorge Jesus, né? Então, o Andreas Pereira pode acabar sendo emprestado, né, de graça, mas não para o Flamengo. Eles estão aí incomodados com o que aconteceu, com a forma que o Flamengo conduziu a negociação, né? Primeiramente garantindo a compra e depois desistindo depois da marca que ele teve lá, ficou marcado com aquela final da Libertadores, né? A gente também passa aqui para vocês que o José Mourinho se interessou em xodó rubro-negro e o Flamengo pode faturar aí bolada com a venda do jogador. Mas aí a Hanna, a nossa jornalista, minha prima, ela apurou, tá, que mesmo com o interesse do José Mourinho, né, olha só, de acordo com o jornal Gazeta dello Sport da Itália, a Roma quer contar com o meio-atacante Reinier para a próxima temporada. O jogador agrada a Mourinho e a negociação com o Real Madrid, clube que detém os direitos do atleta, pode envolver um empréstimo, tá? Com opção de compra. Então, o que eles querem é empréstimo. Se não houver compra, o Flamengo não ganha nada. Empréstimo, o Flamengo não ganha, tá? Tem que acontecer a compra para o Flamengo ganhar aquela solidariedade, né, do clube formador e tal, dispositivo de solidariedade. Então, ele está sem espaço lá no Real Madrid e o Reinier Jesus hoje vale cerca de 8 milhões de euros, né, cerca de 43,3 milhões de reais. Esse é o valor que ele está avaliado, né? Então, é uma situação aí que o Flamengo, assim como o Paquetá,
fica de olhos abertos, fica ligado para acompanhar de perto, porque pode pingar uma graninha a mais aí pro Flamengo. Convido você a seguir, curtir, compartilhar. Você que está nas outras plataformas, comente, compartilhe, é muito importante. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tem que continuar sendo Flamengo. Vocês estão acabando com o Flamengo. Valeu.